Ajude os Sussurros do Imaginário a crescer. Ama os audiobooks do canal? Que tal apoiar esse projeto e ajudar a trazer ainda mais histórias incríveis para todos? Contribua com qualquer valor via Pix. Escaneie o QR Code na tela e faça parte dessa jornada literária. Seu apoio nos ajuda a produzir mais e melhor. Cada contribuição mantém viva a magia das histórias e fortalece essa comunidade de apaixonados por literatura. Muito obrigado pelo seu apoio. Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou o e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. Capítulo 41. Dentro de um armário de limpeza no terceiro andar do Alfonso XIII, uma arrumadeira jazia inconsciente no chão. O homem com óculos de armação de metal estava recolocando uma chave mestra no bolso dela. Ele não havia ouvido seu grito quando atingiu, nem poderia. Era surdo desde os 12 anos. Ele colocou a mão no pequeno dispositivo retangular que carregava em seu cinto com uma espécie de reverência. Aquela máquina, que tinha sido um presente de um cliente, havia mudado sua vida. Agora podia ser contactado em qualquer parte do mundo. Todas as comunicações chegavam até ele instantaneamente e era impossível rastreá-las. Ficou satisfeito quando ativou a unidade e a tela embutida em seus óculos voltou a ser exibida. Mais uma vez seus dedos fizeram pequenos gestos no ar e ele começou a inserir os dados. Como sempre, havia anotado o nome de suas vítimas. Era uma informação fácil de obter. Bastava procurar dentro de uma carteira ou bolsa. As letras surgiram nas lentes de seus óculos como se flutuassem no ar. Alvo: Rocio Eva Granada. Eliminada alvo: Hans Huber. Eliminado lá embaixo, David Becker pagou sua conta e andou pelo saguão do hotel, segurando o copo com que sobrara do seu drink. Foi até a varanda pegar um pouco de ar fresco. Entrar e sair, pensou consigo mesmo. As coisas não tinham acontecido como esperava. Tinha uma decisão a tomar. Deveria desistir e voltar para o aeroporto? Uma questão de segurança nacional. Ele praguejou. Por quê? Então, enviaram um professor universitário. Becker certificou-se de que o barman não podia vê-lo e jogou o resto do drink em um jarro com jasmins. A vodka o deixará ligeiramente tonto. A pessoa mais fácil de embebedar de todos os tempos, Susan costumava dizer. Encheu o pesado copo de cristal em um bebedouro e tomou um longo gole de água. Esticou-se algumas vezes, tentando expulsar o leve torpor que tomara conta dele. Então deixou o copo em um canto e atravessou o saguão. Quando passou pelo elevador, suas portas se abriram. Havia um homem dentro. Tudo que Becker viu foram óculos de metal com grossas lentes. O homem pegou um lenço e assoou o nariz. Becker sorriu educadamente e andou em direção à porta, saindo do hotel para o calor sufocante da noite de Sevilha. Capítulo 42. Dentro do Nodo 3, Susan andava freneticamente de um lado para o outro. Queria ter denunciado Ali quando teve oportunidade. Ele sentou-se em seu terminal. O estresse mata, Sui. Você quer desabafar? Susan fez um esforço e sentou-se. Ela achava que, a essa altura, Strator já teria terminado a ligação e estaria vindo falar com ela, mas ele não apareceu. Olhou para o terminal, tentando manter a calma. O tracer ainda estava sendo executado. Já não importava mais, pois ela sabia qual o endereço que o programa encontraria. galha@crypto.nsa.gov. Susan olhou de relance para o terminal de Ali. Ela não podia esperar mais. Era melhor interromper a ligação do comandante. Levantou-se e foi andando em direção à porta. Ali pareceu não se sentir muito confortável com esse comportamento estranho de Susan e também se levantou, chegando à porta antes dela. Cruzou os braços e ficou no meio do caminho, bloqueando a saída. Susan, me diga o que está acontecendo. Ele perguntou. Tem alguma coisa normal aqui hoje? O que é? Deixe-me sair, disse Susan, da forma mais tranquila possível, embora estivesse se sentindo ameaçada. Vamos, me conte, insistiu Ali. Strator praticamente demitiu Chatukian por estar fazendo seu trabalho. O que está rodando dentro do trânsito? Não temos nenhum diagnóstico que demore 18 horas. Isso é besteira e você sabe disso. Então me diga o que está acontecendo. Susan olhou para Ali, possessa. Você sabe muito bem o que está acontecendo.
Saia da frente, Greg, exigiu. Preciso ir ao banheiro. Ali sorriu ironicamente. Ficou parado por algum tempo, depois abriu caminho. Está bem, Sui. Só estou tentando entender. Susan abriu caminho e saiu do nódo 3. Quando passou pela porta de vidro, pôde sentir os olhos de Ali acompanhando seus passos. Contrariada, dirigiu-se ao banheiro. Seria preciso fazer um desvio antes de chegar até o comandante Strattori. Capítulo 43. Chad Brinkerhoff tinha 45 anos. Bem vestido, bem cuidado e bem informado, fazia o tipo dinâmico e animado. Sua pele bronzeada, assim como o terno impecavelmente passado, não tinha uma ruga. Seus cabelos eram louros e cheios, todos seus. E seus olhos, de um azul brilhante, sutilmente realçados pelo pequeno artifício das lentes de contato coloridas. Chad estava sentado, olhando para seu escritório e pensando que sua carreira na NSA já tinha chegado ao auge. A sala dele ficava no 9º andar, conhecido como Mahogany Hall, a ala de Mogno, por seus escritórios luxuosos com móveis e estantes de madeira. A ala da diretoria. Era sábado à noite e Mahogany Hall estava quase totalmente deserta. Seus executivos já tinham saído há muito tempo e deviam estar se divertindo com um desses passatempos que as pessoas influentes adoram. Brinkerhoff sempre sonhou com um cargo de verdade na agência, mas acabou se tornando o assistente pessoal, que era o nome oficial para o cargo de puxa-saco na impiedosa corrida pela ascensão política. O facto de estar trabalhando lado a lado com o homem mais poderoso de toda a comunidade de inteligência americana não era grande consolo. Brinkerhoff havia se graduado com honras em Andover e Williams, mas lá estava ele, na meia-idade, sem nenhum poder real, nenhum desafio verdadeiro. Passava seus dias organizando a agenda de outra pessoa. Naturalmente, o cargo de assistente pessoal do diretor lhe trazia alguns privilégios. Brinkerhoff tinha um escritório luxuoso, bem como acesso a todos os departamentos da NSA, uma certa notoriedade por conta das pessoas com quem andava. Executava tarefas corriqueiras para aqueles que ocupavam os mais altos escalões do poder. No fundo, Brinkerhoff sabia que havia nascido para ser assistente. Era suficientemente inteligente para notar o que fosse importante, bonito o bastante para conduzir as entrevistas coletivas, adequadamente preguiçoso para se contentar com isso. O suave toque de seu relógio marcou o fim de mais um dia de sua existência patética. Droga, pensou. 5 da tarde de sábado. Que diabos estou fazendo aqui? Chad? O rosto de uma mulher apareceu em sua porta. Brinkerhoff olhou para ela. Era Midi Milken, a analista de segurança interna de Fontaine. Tinha 60 anos, era gordinha e, para espanto de Brinkerhoff, bastante sedutora. Uma eterna namoradeira, já tendo sido casada 3 vezes, Midi transitava pelas 6 salas da ala da diretoria com um ar atrevido. Era inteligente, tinha uma enorme intuição, trabalhava muito e diziam que nem mesmo Deus conhecia melhor o funcionamento interno da NSA. Mas que coisa, pensou Brinkerhoff, admirando o vestido de cachemira cinza que ela estava usando. Ou estou ficando mais velho, ou ela parece mais jovem. Aqui estão os relatórios semanais, disse Midi, sorrindo e mostrando um maço de papel. Você precisa conferir os valores. Brinkerhoff percorreu o corpo dela com um olhar indiscreto. Observando daqui me parece que está tudo em cima. Fala sério, Chad, respondeu, rindo. Eu poderia ser sua mãe. Nem me faça lembrar disso, pensou ele. Midi entrou e ficou de pé ao lado de sua mesa. Estou de saída, mas o diretor quer que estes dados estejam compilados quando voltar da América do Sul. Ou seja, segunda bem cedo. Deixou as folhas impressas sobre a mesa. Ei, por acaso fui transferido para a contabilidade? Não, querido, você é um animador de cruzeiros marítimos. Achei que já tinha percebido. Então por que tenho que lidar com todos esses números? Ela passou a mão carinhosamente nos cabelos dele. Você disse que queria ter mais responsabilidades. Aí estão elas. Olhou-a com uma cara triste. Midi, minha vida é um grande vazio. Ela apontou para o papel e disse, esta é sua vida, Chad Brinkerhoff. Depois olhou para ele e falou com uma voz meiga. Mais alguma coisa que eu possa fazer antes de sair? Chad fez cara de cachorro abandonado e esticou o pescoço para um lado e para o outro. Meus ombros estão tensos, sabe? Você quer uma aspirina? Midi não se alterou. Não vou ganhar uma massagem? Perguntou, amuado. A revista Cosmopolitan diz que 2/3 das massagens nos ombros terminam em sexo. Sacudiu a cabeça. Brinkerhoff respondeu, indignado. Mas as nossas nunca terminam. Exatamente, retrucou Midi com uma piscadela. Este é o problema. Midi, boa noite, Chad. Ela interrompeu, andando em direção à porta. Você realmente vai embora. Você sabe que eu ficaria, mas ainda tenho algum orgulho. Sabe, odeio servir de estepe, sobretudo para uma adolescente. Minha esposa não é uma adolescente. Defendeu-se Brinkerhoff. Ela apenas age como se fosse uma. Midi respondeu com um tom irônico. Ah, não estava falando de sua esposa. Piscou os olhos para realçar a ironia. Estava falando de Carmen. Pronunciou o nome com um forte sotaque porto-riquenho. Brinkerhoff engasgou. Quem? Carmen. Aquela moça que trabalha na cantina. Ele corou. Carmen Huerta era uma chefe de 27 anos que trabalhava na cantina da NSA.
Brinkerhoff havia passado várias horas, supostamente secretas, divertindo-se com ela no estoque, após o expediente. Meade deu uma piscadela maldosa. Lembre-se, Chad, o Big Brother tudo sabe, tudo vê. Big Brother? Brinkerhoff engoliu em seco. Então o Big Brother também vigia o estoque? O Big Brother era um Centrex 333 que ficava em um canto ao lado da sala principal da ala dos diretores. Era o universo de Meade. Recebia dados de 148 câmeras de vídeo internas, 399 portas eletrônicas, 377 escutas telefônicas, 212 pontos de escuta espalhados por todo o complexo da NSA. Os diretores da NSA haviam aprendido, da pior forma, que 26 mil funcionários não eram apenas um grande trunfo, mas também um grande perigo. Todos os vazamentos de informação na história da NSA tinham partido de dentro. Como analista de segurança interna, o trabalho de Meade era vigiar tudo o que acontecia dentro da agência. Inclusive, pelo que Chad acabará de descobrir, aquilo que acontecia dentro do estoque da cantina. Brinkerhoff se levantou para tentar se defender, mas Meade já havia passado da porta e estava se preparando para ir embora. Mantenha as duas mãos sobre a mesa, ela disse, sem se virar. Não faça nada estranho depois que eu sair. Lembre-se de que as paredes têm olhos. Ele se sentou e ficou ouvindo o ruído dos saltos dela se afastando ao longo do corredor. Pelo menos sabia que Meade não iria contar a ninguém. Ela também tinha suas pequenas fraquezas, incluindo algumas sessões de massagem nos ombros de Brinkerhoff. Pensou em Carmen. Lembrou-se de seu corpo macio com pernas morenas e firmes, da salsa quente de San Juan que ela gostava de ouvir no rádio, no volume máximo. Ele sorriu. Quem sabe não faço uma boquinha quando terminar aqui. Olhou para o primeiro relatório impresso. Criptografia. Produção, gastos, relaxou. Meade havia lhe dado um presente. O relatório da criptografia era sempre trivial. Tecnicamente, ele deveria compilar todos os dados, mas a única coisa que interessava ao diretor era o CMD, custo médio por desencriptação. O CMD representava o valor estimado gasto pelo trânsito para quebrar cada um dos códigos. Contanto que esse número ficasse abaixo de $1.000, Fontaine não se importava. 1.000 pratas por corrida. Brinkerhoff sorriu. É nosso dinheiro de impostos circulando. Começou a percorrer os números, verificando os CMDs diários, enquanto a imagem de Carmen Huerta lambuzada de mel e açúcar de bolo começaram a passar em sua mente. 30 segundos depois já estava quase no final. Os dados da criptografia estavam perfeitos, como sempre. Contudo, pouco antes de passar para o próximo relatório, uma coisa chamou sua atenção. No final da folha havia um CMD bem estranho. O número era tão grande que havia ultrapassado a largura da coluna e invadido a próxima, transformando a página em um caos visual. Brinkerhoff olhou para o valor, atônito. 999.999.999. Levou um susto. $1 bilhão. As imagens de Carmen se foram. Um código de $1 bilhão. Brinkerhoff ficou sentado, paralisado, por alguns segundos. Depois, em um surto de pânico, saiu a toda pelo corredor. Meade, volte aqui. Capítulo 44. Phil Chertrukian havia voltado ao laboratório de Segsis. Furioso, as palavras de extrator ecoavam em sua mente. Sai agora. Isto é uma ordem. Ele chutou uma lata de lixo e ficou praguejando no laboratório vazio. Papo furado essa história de diagnóstico. Desde quando o vice-diretor decide contornar os filtros do Gauntlet. Os Segsis eram bem pagos para proteger os computadores na NSA, e Chertrukian tinha aprendido que só havia 2 requisitos fundamentais para o cargo. Ser absolutamente brilhante e completamente paranoico. Droga, continuou. Irritado, isso não é paranoia. A merda do Ehrman já está em 18 horas. Era um vírus. Seus instintos lhe diziam isso. Para ele, estava bem claro o que tinha acontecido. Strator havia cometido um erro ao contornar os filtros e agora estava tentando livrar sua cara com essa história mal contada de diagnóstico. Chertrukian não estaria tão preocupado se o trânsito fosse a única coisa em jogo, mas não era. Apesar de sua imponência, o grande gigante descodificador não estava sozinho. Ainda que os criptógrafos acreditassem que o Gauntlet havia sido construído com o único objetivo de proteger a máquina suprema da descodificação, os Segsis sabiam que a verdade era um pouco mais complexa. Os filtros do Gauntlet serviam a um deus muito superior, o banco de dados central da NSA. Chertrukian tinha um fascínio particular pela história por trás da construção do banco de dados. Apesar dos esforços do Departamento de Defesa para manter a internet apenas para seu uso interno, no final dos anos 1970 ela era uma ferramenta tão útil que não podia deixar de atrair universidades e empresas. As universidades foram as primeiras a conseguir um espaço na rede, e pouco depois vieram os servidores comerciais. Os portões se abriram e o público entrou em massa. No início dos anos 1990, a internet, que já havia sido uma rede segura do governo, havia se transformado em uma selva congestionada de e-mails, cyberpornografia e sites pessoais. Após algumas invasões não divulgadas, mas altamente desastrosas, aos computadores do Escritório de Inteligência Naval, ficou claro que os segredos do governo americano não estavam mais a salvo em computadores que estivessem conectados à sempre crescente internet.
O presidente dos Estados Unidos, em conjunto com o Departamento de Defesa, aprovou um decreto secreto para financiar uma nova rede governamental totalmente segura, destinada a substituir a já corrompida internet e a funcionar como elo entre as agências de inteligência do governo norte-americano. Para prevenir novos furtos de segredos governamentais armazenados em computadores, todos os dados importantes foram transferidos para uma única localização altamente secreta, o recém-construído banco de dados da NSA, o Fort Knox dos dados de inteligência norte-americanos. Literalmente, milhões de fotos, gravações, documentos e vídeos secretos foram digitalizados e transferidos para essa imensa central de armazenamento. Depois, as cópias físicas foram destruídas. O banco de dados era protegido por uma camada tripla de no-breaks que garantiam energia permanente e por um sistema com redundância múltipla para a manutenção de cópias de segurança dos dados. Para protegê-lo de campos magnéticos e de possíveis explosões, ele foi colocado em um subterrâneo, 70 metros abaixo da superfície. As atividades dentro da sala de controle eram designadas como Top Secret Umbra, o mais alto grau de segurança dos Estados Unidos. Os segredos do país estavam mais seguros do que nunca. Esse banco de dados inexpugnável continha projetos de armas avançadas, listas do programa de proteção a testemunhas, codinomes dos agentes secretos, análises militares e detalhes propostas para operações de inteligência, entre outras coisas. Não haveria mais invasões de hackers que pudessem criar problemas para os serviços de inteligência americanos. Por outro lado, é claro que os dados armazenados só tinham valor se pudessem ser acessados. O verdadeiro desafio em relação ao banco de dados da NSA não era concentrar e proteger os dados secretos, mas garantir que só pudessem ser acessados pelas pessoas certas. Todas as informações armazenadas possuíam uma classificação de segurança, de acordo com o nível da classificação, eram acessadas por membros do governo de forma compartimentalizada. Um comandante de submarino podia acessar os dados para ver as fotos mais recentes dos portos da Rússia, mas não teria acesso, por exemplo, aos planos de uma missão contra os cartéis de drogas da América do Sul. Os analistas da CIA poderiam acessar os dados de assassinos já fichados, mas não teriam acesso aos códigos de lançamento de mísseis nucleares, que eram exclusivos do presidente. Os SEGCs naturalmente não possuíam acesso às informações do banco de dados, mas eram responsáveis por sua segurança. Como todos os bancos de dados, de companhias de seguros aos de universidades, o da NSA estava constantemente sob ataque de hackers que tentavam acessar os segredos armazenados nele. Contudo, os programadores de sistemas de segurança da NSA eram os melhores do mundo. Ninguém jamais havia invadido o banco de dados da agência, e a NSA não acreditava que isso um dia fosse acontecer. Dentro do laboratório de SEGCs, Chatrukian, angustiado, não conseguia decidir se devia ou não partir. Um problema com o trânsito significava também um problema com o banco de dados, e a total falta de preocupação distratora era perturbadora. O trânsito e o banco de dados central da NSA estavam intrinsecamente conectados. Uma vez decifrados, os códigos eram enviados, através de um cabo de fibra ótica de 400 metros, da criptografia para o banco de dados da agência, onde seriam armazenados. O local sagrado de armazenamento de dados tinha poucas portas de entrada e o trânsito era uma delas. O Gauntlet era o guardião supostamente intransponível deste portal. Só que Stratori havia aberto o portal. Chatrukian podia sentir seu coração acelerado. O trânsito está rodando o mesmo código há 18 horas. A ideia de que um vírus de computador pudesse entrar no supercomputador e percorrer livremente os porões da NSA era intolerável. Tenho que relatar isso, decidiu. Em uma situação como essa, Chatrukian sabia que só havia uma pessoa para a qual ligar. O oficial sênior de SEGCs da NSA, o irritadiço guru de informática de 180 quilos que havia construído o Gauntlet. Seu apelido era Jabba. Ele era um semideus na NSA. Percorria os corredores, furioso, pondo fim à crise no mundo virtual e amaldiçoando a fraqueza de pensamento dos ineptos e ignorantes. Quando Jabba soubesse que Stratori havia permitido que os filtros do Gauntlet fossem contornados, os portões do inferno iriam se abrir. Azar, pensou ele, esse é um trabalho que precisa ser feito. Pegou o telefone e discou para o celular de Jabba, ligado 24 horas por dia. Capítulo 45. David Becker vagou sem destino pela Avenida Del Cid, tentando pensar. Chutava pedrinhas no chão enquanto andava. Ainda estava um pouco tonto por causa da vodka. Nada em sua vida parecia estar em foco naquele momento. Não parava de pensar em Susan, sem saber se ela já teria ou não ouvido sua mensagem na secretária eletrônica. Alguns metros à frente, um ônibus de Sevilha parou ruidosamente em seu ponto. Becker levantou os olhos. As portas do ônibus se abriram, mas ninguém saiu. O motor a diesel voltou a roncar, mas... quando o ônibus estava começando a acelerar, 3 adolescentes saíram de um bar na rua e foram atrás dele gritando e gesticulando. O motorista parou e os garotos subiram rapidamente. De onde estava, Becker observou, pasmo. Seus olhos estavam novamente focados, mas seu cérebro insistia que aquilo que via era impossível. Uma chance em 1 milhão. Estou alucinando. Quando as portas do ônibus se abriram, os rapazes se juntaram em torno dela para subir. Becker olhou de novo e, desta vez, teve certeza. Claramente iluminada pela luz de um poste, ele viu a garota. Os passageiros entraram e o motorista deu novamente a partida.
Becker saiu em disparado com aquela estranha imagem fixada em sua mente. Batom preto, sombra escura em torno dos olhos, o cabelo fixado com gel em 3 pontas rígidas, vermelho, branco e azul. O ônibus começou a se mover enquanto Becker corria alucinadamente pela rua envolto em uma nuvem de monóxido de carbono. Espera! Gritou. Os sapatos de Becker escorregavam no asfalto. Infelizmente, parecia ter perdido a incrível habilidade que demonstrava no squash. Seu cérebro estava tendo problemas para controlar os pés. Ele se desequilibrou. Amaldiçoou o barman do hotel e o jet lago. O ônibus era um dos velhos modelos a diesel ainda em circulação. Para a sorte de Becker, a primeira marcha era longa e penosa para o motor. Ele sentiu que estava se aproximando. Tinha que alcançar o ônibus antes que o motorista passasse a segunda. O cano de descarga cuspiu uma nuvem densa de fumaça quando o motorista acelerou, preparando-se para trocar de marcha. Becker tentou correr mais rápido. Quando estava quase tocando o para-choque traseiro, moveu-se para a direita, ficando ao lado do ônibus. Agora podia ver as portas traseiras. Como em quase todos os ônibus de Sevilha, estavam abertas, ventilação barata. Fixou os olhos na porta e ignorou a sensação de queimação nas pernas. Os pneus estavam a seu lado, girando cada vez mais rápido. Tentou agarrar a barra de segurança da porta, mas errou e quase caiu. Correu ainda mais rápido. Ouviu o barulho da caixa de marcha sendo acionada. Ele vai passar a segunda. Não vou conseguir. Mas, quando o giro do motor caiu enquanto a embreagem era pressionada, o ônibus perdeu um pouco de velocidade. Becker pulou. O motorista soltou a embreagem pouco depois de ele ter conseguido segurar a barra metálica. O ombro de Becker quase foi deslocado quando o motor tomou força novamente. Ele foi jogado para dentro do ônibus. Becker estava estirado no chão do ônibus. Todo aquele esforço tinha feito com que a vodka se dissipasse em seu organismo. Sentia dores nas pernas e no ombro. Com dificuldade ficou de pé e começou a andar dentro do ônibus escuro. Naquela multidão de silhuetas, alguns assentos à frente podia ver o cabelo peculiar. Vermelho, branco e azul. Consegui. Imaginou o anel, o Learjet à sua espera, no final disso tudo, Susan. Quando estava quase ao lado do assento da garota, pensando no que iria lhe dizer, o ônibus passou por outro poste, iluminando o rosto dela por alguns instantes. Becker ficou chocado. A maquiagem estava toda borrada. E não era uma garota, e sim um rapaz. Ele usava um piercing no lábio superior, uma jaqueta de couro preto e estava sem camisa. Que porra você quer? Perguntou o adolescente com uma voz grosseira. Seu sotaque era nova-iorquino. Com a mesma sensação vertiginosa de estar caindo em um poço sem fundo, Becker olhou para os passageiros do ônibus que haviam se voltado para encará-lo. Todos eram punks. Pelo menos a metade usava cabelos pintados de vermelho, branco e azul. Sienta-te. Senta aí, gritou o motorista. Becker estava demasiado zonzo para ouvir. Sienta-te, gritou novamente o motorista. David olhou, distraído, para o rosto zangado que aparecia no espelho retrovisor. Mas já tinha demorado demais. Irritado, o motorista deu uma pisada forte no freio, fazendo com que Becker perdesse o equilíbrio. Ele tentou segurar-se em um banco, mas não deu tempo. Por um breve instante pairou no ar. Logo em seguida, contudo, aterrissou com força no chão áspero. Na Avenida Del Cid, uma figura emergiu das sombras. Ajustou seus óculos de armação de metal e olhou para o ônibus que partia. David Becker havia escapado, mas não por muito tempo. De todos os ônibus em circulação em Sevilha, ele havia tomado justamente o infame 27. A linha 27 tinha um único destino. Capítulo 46. Phil Chartrookian bateu o fone no gancho. A linha de Jabba estava ocupada. O chefe de Segsis dizia que o serviço de chamada em espera era uma jogada suja que havia sido inventada pela ATT para aumentar seus lucros, porque permitiam que todas as chamadas fossem completadas. O mísero tempo gasto com a mensagem "estou em outra linha, ligarei mais tarde" gerava milhões para as companhias telefônicas a cada ano. A recusa de Jabba em manter um serviço de chamada em espera era sua maneira de protestar contra a imposição da NSA de que andasse, o tempo todo, com o celular para atender às emergências. Chartrookian virou-se e olhou para o salão deserto da criptografia. O zumbido dos geradores no subterrâneo parecia mais alto a cada minuto. Ele sentia que o tempo estava se esgotando. Havia recebido ordens diretas para sair, mas o mantra do Segsis começou a ressoar em sua mente. Haja primeiro, explique depois. No campo de alto risco da segurança de sistemas, muitas vezes poucos minutos representavam a diferença entre salvar um sistema ou perdê-lo. Raramente havia tempo para justificar um procedimento de defesa antes de implementá-lo. Os Segsis eram pagos por sua experiência técnica e por seus instintos. Haja primeiro, explique depois. Chartrookian tinha tomado uma decisão e sabia que, quando Poeira assentasse, haveria apenas duas alternativas. Ou ele seria o herói da NSA ou teria que procurar um novo emprego. O Segsis não tinha dúvida de que o venerável computador estava com um vírus. Só havia, então, uma escolha sensata a fazer: desligar a máquina. Havia apenas duas formas de desligar o transistor. Uma era a partir do terminal pessoal do comandante, que estava trancado no escritório dele, portanto, fora de alcance. A outra era uma chave de desligamento manual localizada em um dos andares no subsolo da criptografia. Chartrookian engoliu em seco, pois odiava o subsolo.
Só tinha ido lá uma vez durante o treinamento. Era uma espécie de cenário de ficção científica, com suas longas passarelas metálicas, duto de freio e uma queda de 40 metros até os geradores no nível mais baixo. De todos os lugares possíveis, aquele era o último onde desejaria estar. Stratori era a última das pessoas que ele desejaria enfrentar. Mas seu dever exigia ambas as coisas. Irão me agradecer amanhã, pensou, apesar de duvidar seriamente dessa ideia. Tomou coragem e abriu o armário dos Segue-se Senhores. Sobre uma prateleira onde havia algumas placas de computador soltas, oculta atrás de um roteador de rede e de um testador de cabos, estava uma caneca com a insígnia de Stanford. Sem tocar a borda, colocou a mão dentro dela e pegou a chave Medeco que estava lá dentro. É impressionante, pensou, o quanto o pessoal de segurança de sistemas não entende nada a respeito de segurança. Capítulo 47. Um código de $1 bilhão? Mid falou, controlando-se para não rir, enquanto acompanhava Brinkerhoff de volta ao escritório. Preciso ver isso. Eu juro, respondeu ele. Ela lançou-lhe um olhar dúbio. É melhor que isso não seja alguma ideia louca para me passar uma cantada. Mid, eu jamais, disse ele, na defensiva. Eu sei, Chad. Não precisa me lembrar. Poucos segundos depois, Mid estava sentada na cadeira de Brinkerhoff, estudando o relatório da criptografia. Está vendo? Ele disse, passando o braço por cima dela e apontando para o número em questão. É este CMD aqui. $1 bilhão. Mid riu. De facto parece estar ligeiramente acima do normal, não é? É, ligeiramente, resmungou Chad. Me parece uma divisão por zero. Uma o quê? Uma divisão por zero, repetiu, enquanto verificava o restante dos dados. O cálculo do CMD é feito dividindo-se a despesa total pelo número de códigos decifrados. Sim, claro. Assentiu Brinkerhoff, distante, esforçando-se para não enfiar os olhos dentro do decote de Mid. Se o denominador for zero, continuou ela, o resultado da divisão tende a infinito. E, como computadores odeiam infinito, eles preenchem os espaços com uma fileira de noves. Ela apontou para outra coluna. Você está vendo isso aqui? Sim, disse Brinkerhoff, concentrando-se novamente no papel. É o total bruto da produção de hoje. Olhe só o número de códigos decifrados. Brinkerhoff seguiu obedientemente o dedo dela ao longo da coluna. Códigos decifrados igual, Mid bateu com o dedo sobre o valor. Exatamente o que eu pensava. É uma divisão por zero. Brinkerhoff olhava, espantado. Isso quer dizer que está tudo bem? Ela deu de ombros. Quer dizer apenas que não quebramos nenhum código hoje. O trânsito deve estar de folga. De folga? Brinkerhoff olhou para ela, pensando se aquilo era uma ironia. Ele estava trabalhando com o diretor há bastante tempo e sabia que folgas não faziam parte de seu vocabulário, especialmente quando se tratava do trânsito. Fontaine pagou $2 bilhões por aquela formidável máquina de quebrar código. Se queria o maior retorno possível desse investimento. Cada segundo que o supercomputador ficasse parado era como queimar dinheiro. Mid, nós dois sabemos que o trânsito não tira folga. Ele trabalha dia e noite sem parar. Ela olhou para ele com uma expressão vaga e disse, talvez Stratori não estivesse com vontade de trabalhar ontem à noite para preparar o lote de arquivos a serem processados no fim de semana. Provavelmente sabia que Fontaine estaria longe e resolveu sair mais cedo para ir pescar. Mid, vá com calma. Brinkerhoff olhou para ela sério. Deixe o homem em paz. Todos sabiam que Mid Milken não gostava de Trevor Stratori. O comandante havia tentado uma jogada esperta ao reescrever o algoritmo Sibjak, mas acabou sendo pego no acto. Apesar de sua iniciativa corajosa e bem intencionada, a NSA havia pago caro. A EFF ganhou força. Fontaine perdeu credibilidade junto ao Congresso. Pior de tudo, a agência saiu do anonimato. De um instante para outro surgiram donas de casa no interior do país reclamando com seus provedores de internet que a NSA poderia estar lendo seus e-mails. Como se a NSA estivesse preocupada com uma receita secreta para torta de maçã. O fiasco de Stratori custou caro à NSA, e Mid se sentia responsável por isso. Não que ela pudesse ter previsto a jogada arriscada do comandante, mas porque uma ação não autorizada havia sido executada bem nas costas de Fontaine. E Mid era paga justamente para proteger essas costas. A atitude um pouco distante do diretor o tornava susceptível, coisa que, por sua vez, deixava Mid tensa. Mas esse era o estilo de Fontaine. Ele se afastava e deixava que pessoas com potencial trabalhassem cada uma do seu jeito. Era assim que lidava com Stratori. Mid, você sabe muito bem que Stratori não está fazendo corpo mole, argumentou Brinkerhoff. Ele trabalha como um condenado. Mid assentiu. No fundo, ela sabia que acusar Stratori de negligência não tinha sentido. O comandante era uma das pessoas mais dedicadas que ela conhecia. Tão dedicado, na verdade, que isso havia se tornado um defeito. Ele tomava todos os pecados do mundo como uma cruz pessoal. O plano da NSA para o Sibjak havia sido ideia de Stratori, uma tentativa extremada de mudar o mundo. Infelizmente, como tantas outras cruzadas divinas, essa também acabou em crucificação. Está certo, concordou. Estou sendo um pouco mais dura do que deveria. Um pouco? A fila de arquivos que Stratori tem para processar é enorme. Ele definitivamente não iria deixar o trânsito parado durante todo o fim de semana.
Tudo bem, tudo bem. Falei bobagem. Levantou a sobrancelha e ficou pensando por que o Transtra não teria quebrado nenhum código durante todo o dia. Deixe eu ver uma coisa, disse ela, e começou a vasculhar as páginas do relatório. Encontrou o que estava procurando e examinou os números. Você tem razão, Chad. O trânsito está funcionando a pleno vapor. Na verdade, o consumo de energia está um pouco acima do normal. Já passamos de 1 milhão de kWh desde a meia-noite passada. Então o que pode estar acontecendo? Não sei. Nada disso faz sentido, disse ela. Você quer recalcular os dados? Ela olhou com ar de reprovação. Havia duas coisas a respeito de Mid-Milking que não deviam ser questionadas. Uma delas eram seus dados. Brinkerhoff esperou enquanto Mid estudava os números. Resmungou ela, após algum tempo. As estatísticas de ontem estavam normais. 237 códigos foram quebrados. CMD, $874. Tempo médio por código, cerca de 6 minutos. Consumo de energia, na média. Último código a ser enviado para o trans. Ela parou. O que é? Estranho. O último arquivo no histórico de ontem foi submetido às 23h37. E daí? E daí que o trans quebra um código a cada 6 minutos, aproximadamente. O último arquivo de cada dia em geral é processado em torno da meia-noite. Definitivamente não parece que... Mid parou no meio da frase, perplexa. Brinkerhoff aproximou-se. O que foi? Mid estava olhando para o relatório, boquiaberta. Sabe o tal arquivo? O que foi submetido ao trânsito ontem à noite? Sim? Ainda não foi quebrado. Foi submetido às 23h37 e 8 segundos, mas não há nenhum horário de descodificação. Mid revirou algumas páginas. Nem ontem, nem hoje. Brinkerhoff continuava sem entender. Talvez eles estejam rodando um diagnóstico complexo. Mid sacudiu a cabeça. Complexo o suficiente para tomar 18 horas? Isso é bem difícil. Além disso, o arquivo veio de fora. Temos que falar com o Strattori. Ligar para a casa dele? Assustou-se Brinkerhoff. Numa noite de sábado? Não. Se conheço o Strattori, ele está a par de tudo. Aposto um bom jantar como ele está aqui agora. Apenas um palpite. Os palpites de Mid eram a outra coisa que nunca devia ser questionada. Vamos, disse ela, levantando-se. Vamos ver se estou certa. Brinkerhoff seguiu Mid até sua sala, onde ela se sentou diante do Big Brother e começou a digitar sobre os teclados como uma pianista. Ele olhou para a parede onde estavam embutidos monitores de vídeo com legendas. Todas as telas mostravam agora o selo da NSA. Você vai espionar a criptografia? Perguntou, nervoso. Infelizmente não posso. A criptografia é completamente selada. Não temos vídeo nem som. Nada. Ordens de Strattori. Tudo que tenho são estatísticas de entrada e coisas básicas sobre o trânsito. Na verdade, temos sorte por ter ao menos isso. Strattori queria isolamento total, mas Fontaine insistiu no básico. Brinkerhoff continuava um pouco perplexo. A criptografia não tem monitoração por vídeo? Por quê? Perguntou ela, sem tirar os olhos de seu monitor. Você e Carmen estão procurando um local mais discreto? Brinkerhoff resmungou algo incompreensível, enquanto Mid digitava. Estou verificando os registros do uso do elevador de Strattori. Ela observou sua tela por alguns instantes e depois deu um tapinha na mesa com o dedo. Ele está aqui, disse, confiante. Está na criptografia neste exato instante. Olha só, isso é que é um plantão. Ele chegou ontem de manhã, bem cedo, e não entrou de novo no elevador desde então. Não há qualquer registro do cartão magnético dele no portão principal. Então ele está lá, com toda certeza. Brinkerhoff soltou um suspiro de alívio. Bem, se Strattori está lá, isso quer dizer que está tudo bem, certo? Mid pensou um pouco. Talvez. Como assim? Talvez? Melhor ligarmos para verificar. Mid, ele é o vice-diretor. Com certeza tem a situação sob controle. Não vamos nos precipitar, resmungou Brinkerhoff. Ora, Chad, deixe de ser infantil. Estamos apenas fazendo nosso trabalho. Temos um ponto fora da curva nas estatísticas e estamos verificando o que está acontecendo. Além disso, é sempre bom lembrar a Strattori que o Big Brother está vigiando. Isso talvez faça com que ele pense um pouco mais antes de planejar outra de suas aventuras insanas para salvar o mundo. Mid pegou o telefone e começou a discar. Brinkerhoff estava se sentindo desconfortável com a situação. Você tem certeza de que deve perturbá-lo? Ah, eu não vou perturbá-lo, disse Mid, passando o fone para ele. Você vai. Capítulo 48. O quê? Mid bradou, incrédula. Strattori teve a ousadia de dizer que nossos dados estão incorretos? Brinkerhoff disse que sim, enquanto colocava o fone de volta no gancho. Ele negou que o trânsito esteja parado em um único arquivo durante as últimas 18 horas. Na verdade, ele foi bem simpático. Brinkerhoff sorria, feliz consigo mesmo por ter sobrevivido àquele telefonema. Ele me assegurou que o trânsito está funcionando perfeitamente bem. Disse que continua quebrando códigos a cada 6 minutos, neste exato momento. E ainda me agradeceu por ter ligado para ver como ele estava. Está mentindo, retrucou Mid. Tenho rodado essas estatísticas sobre a criptografia nos últimos 2 anos. Os dados nunca saíram errados. Bem,
Há sempre uma primeira vez para tudo, suponho, disse ele casualmente. Ela lançou-lhe um olhar furioso. Eu verifico todos os dados 2 vezes. Sim, mas você sabe o que dizem sobre computadores, não? Mesmo quando erram, eles o fazem de forma consistente. Mid virou-se e encarou-o de frente. Isso não é engraçado, Chad. O vice-diretor acabou de contar uma mentira ridícula para o pessoal do diretor. E eu quero saber por quê. Brinkerhoff começou a questionar se tinha sido uma boa ideia pedir que ela voltasse. A reação de Strattori deixou Mid ainda mais intrigada. Desde a história com o Sipjak, sempre que ela tinha a sensação de que algo suspeito estava acontecendo, deixava de ser levemente insinuante para se tornar completamente obsessiva. Não havia nada que a fizesse parar enquanto não resolvesse o assunto, fosse o que fosse. Mid, e se os nossos dados estiverem incorretos? Perguntou Brinkerhoff, preocupado. Pense bem, que tipo de arquivo poderia manter o trânsito ocupado durante 18 horas? Não faz sentido. Vá para casa, já está tarde. Ela lhe devolveu um olhar altivo, colocando o relatório sobre a mesa. Eu confio nos dados. Meus instintos dizem que estão corretos. Brinkerhoff fechou a cara. Nem mesmo o diretor questionava os instintos de Mid nos últimos tempos. Por algum estranho motivo, em geral ela estava certa. Há algo de errado e pretendo descobrir o que é, declarou. Capítulo 49. Becker conseguiu se levantar do chão do ônibus, se jogou em um assento vazio. Ei, mandou bem, seu merda. O rapaz com o corte de cabelo com 3 pontas para cima falou, zombando dele. Era o garoto que ele havia perseguido até o ônibus. Olhou, desanimado, para o contingente de cabeleiras vermelhas, brancas e azuis. Por que esses cabelos? Perguntou Becker, percorrendo com os olhos o interior do ônibus. Estão todos usando vermelho, branco e azul? Completou o garoto. Becker tentou não ficar olhando para a perfuração infeccionada no lábio superior do rapaz. Judas Tabou, disse ele. Becker não tinha ideia de quem fosse. O punk cuspiu no corredor, claramente desdenhando a ignorância de Becker. Quem é Judas Tabou? O maior punk desde Sid Vicious? Estourou os miolos aqui, há 1 ano. É seu aniversário. Becker assentiu vagamente, sem compreender o que uma coisa tinha a ver com a outra. Tabou tinha pintado seu cabelo assim no dia em que resolveu pular fora. O garoto cuspiu novamente. Qualquer fã que se preze está usando o mesmo cabelo hoje. Durante algum tempo, Becker não disse nada. Lentamente, como se houvesse tomado uma injeção de tranquilizantes, virou-se e olhou para frente, examinando o grupo que estava no ônibus. Todos eram punks. A maioria olhava para ele. Todos os fãs estão usando o mesmo estilo de cabelo hoje. Becker levantou-se e puxou a corda que sinalizava ao motorista para parar. Estava na hora de se mandar. Puxou novamente. Nada aconteceu. Puxou mais forte. Nada. Eles desligam isso na linha 27. O garoto cuspiu mais uma vez. Assim não torramos o saco deles. Becker se virou. Quer dizer que não posso descer? O punk riu. Só no final da linha. 5 minutos depois, o ônibus seguia por uma estrada sem iluminação, já fora da cidade. David virou-se para o garoto que estava atrás dele. Essa coisa vai parar alguma hora. Faltam uns quilômetros ainda. Para onde estamos indo? O rosto dele se abriu em um sorriso debochado. Você não sabe? Becker sacudiu os ombros. O garoto começou a rir histericamente. Puta merda. Cara, você vai adorar. Capítulo 50. A apenas alguns metros do trânsito, Phil Chartrand parou em cima de uma inscrição no chão, em letras brancas. Subsolo da criptografia somente pessoal autorizado, ele definitivamente não era parte do pessoal autorizado. Olhou rapidamente para o escritório de Strattori. As cortinas continuavam fechadas. Chartrand havia visto Susan Fletcher saindo na direção dos banheiros, então ela também não seria um problema. A única questão era Ali. O Segsis olhou na direção do Nodo 3 pensando se o criptógrafo estaria observando. Dane-se, pensou. Sob seus pés, no chão, as bordas de um alçapão de acesso eram quase invisíveis. Chartrand pegou a chave que tinha retirado do laboratório de Segsis. Ajoelhou-se, inseriu a chave em um buraco no chão e girou-a. A fechadura embaixo dele abriu-se com um dique. Então girou a grande trava externa e desbloqueou o acesso. Olhando mais uma vez em volta, nervosamente, agachou-se e puxou a tampa do alçapão. A porta era pequena, com cerca de 1 metro quadrado, mas pesada. Quando se abriu, o Segsis quase caiu para trás. Uma lufada de ar quente saiu lá de dentro. O ar tinha o odor peculiar do gás freon. Pequenas nuvens de vapor saíam pela abertura, iluminadas pela luz vermelha de emergência dos andares inferiores. O zumbido distante dos geradores passou a ser um ruído audível. Chartrand levantou-se e olhou para dentro da portinhola. Parecia mais um portal do inferno do que uma entrada de manutenção de um computador. Uma escada estreita conduzia até uma plataforma no subsolo. Abaixo desta havia outras escadas, mas tudo que ele podia ver era uma névoa vermelha turbilhonante. Greg Ali estava de pé atrás do vidro espelhado do Nodo 3. Ficou observando enquanto Phil Chartrand descia a escada em direção aos subníveis.
De onde Ali estava olhando a cena, parecia que a cabeça do técnico havia sido cortada e deixada sobre o chão da criptografia. Depois ela sumiu dentro da névoa avermelhada. Corajoso, esse rapaz, murmurou Ali. Sabia para onde Shartukian estava indo. Um desligamento manual de emergência do trânsito era uma ação lógica a tomar se ele acreditava que havia um vírus. Infelizmente, também era uma forma de fazer com que a criptografia se enchesse de técnicos de Segse cerca de 10 minutos depois. Qualquer ação de emergência iria disparar alertas no quadro de monitoração principal. E uma investigação da criptografia pelo pessoal de Segse era algo que Ali não podia permitir. Ele deixou o nódo 3 e dirigiu-se para o alçapão. Precisava impedir Shartukian de levar a cabo sua tentativa. Capítulo 51. Jabba se parecia muito com o enorme girino. Assim como o personagem de cinema que lhe valerá o apelido, o homem parecia uma esfera careca. Como anjo da guarda residente de todos os sistemas de computadores da NSA, Jabba marchava de um departamento para outro ajustando, fixando, reprogramando e reafirmando sua crença de que prevenção era o melhor remédio. Nenhum computador da NSA havia sido infectado durante o reinado de Jabba, e ele pretendia que as coisas permanecessem assim. A base de Jabba era uma sala ligeiramente elevada de onde podia ver o banco de dados subterrâneo e ultra-secreto da NSA. Era lá que um vírus poderia causar maior estrago, e era lá que ele passava a maior parte do tempo. Naquele exato instante, contudo, Jabba estava de folga, comendo calzones na cantina da NSA, aberta 24 horas por dia. Estava a ponto de atacar seu terceiro calzone quando o celular tocou. Manda, ele disse, tossindo enquanto engolia de uma só vez o grande pedaço que estava em sua boca. Jabba, falou carinhosamente uma voz feminina. É Mid. Ei, a rainha dos dados, respondeu o grandalhão, animado. Ele tinha um carinho especial por Mid Milken. Ela era inteligente, além de ser a única mulher que Jabba já havia conhecido que flertava com ele. Como vão as coisas? Tudo bem. Ele limpou a boca. Você está na área? Sim. Quer vir comer um calzone? Adoraria, Jabba, mas tenho que vigiar a cintura. Sério? Brincou. Posso vigiar com você? Mal menino, você nem faz ideia. Que bom que achei você. Estou precisando de uns conselhos. Ele tomou um longo gole de refrigerante. Manda ver. Pode não ser nada demais, mas tem algo de estranho nas estatísticas que chegaram da criptografia. Você talvez possa me ajudar. O que temos aí? Disse, tomando outro gole. Um relatório dizendo que o trânsito está trabalhando sobre o mesmo arquivo há 18 horas e ainda não conseguiu decifrá-la. Jabba cuspiu refrigerante por cima do calzone. O quê? Alguma ideia? Que relatório é esse? Perguntou, enquanto tentava secar o calzone com um guardanapo. Relatório de produção. Basicamente, análise de custo. Mid explicou rapidamente o que ela e Brinkerhoff haviam encontrado. Vocês ligaram para Stratori? Sim, e ele diz que está tudo bem por lá. Segundo ele, nossos dados estão errados e o trânsito está funcionando a pleno vapor. Jabba passou um dedo em sua testa rechonchuda. Bom, qual é o problema? Seu relatório está errado? Mid não respondeu. Jabba entendeu o silêncio. Você não acha que seja um erro no relatório? Isso. Então Stratori estaria mentindo? Não é isso, disse Mid, com diplomacia, sabendo que estava pisando num terreno delicado. Mas essas estatísticas sempre foram exatas. Achei que seria bom ouvir outra opinião. Bem, não me sinto feliz por ter que te dar essa notícia, mas acho que seus dados estão equivocados. É o que você pensa? Poderia apostar meu emprego. Jabba mordeu uma grande fatia de calzone ainda molhado de refrigerante e continuou, falando com a boca cheia. O tempo mais longo que um arquivo conseguiu resistir dentro do trânsito foi de 3 horas. E isso inclui diagnósticos, testes de capacidade máxima, tudo o que você possa imaginar. A única coisa que poderia parar aquela máquina durante 18 horas seria um vírus. É a única opção. Vírus? Sim, algum tipo de código cíclico. Algo que entrasse nos processadores, criasse um loop e basicamente parasse a máquina toda. Olha, Stratori está na criptografia há 36 horas. Direto, prosseguiu ela. Você acha que ele está tentando lidar com um vírus? Jabba riu. Stratori está lá há 36 horas? Pobre coitado. A mulher dele provavelmente proibiu de voltar para casa. Me falaram que ela tem perturbado bastante o sujeito. Mid pensou um pouco. Ela também tinha ouvido aquela fofoca. Ficou pensando se não estava sendo um pouco paranoica. Mid, escuta. Jabba respirou fundo e tomou outro longo gole. Se o brinquedinho de Stratori estivesse com um vírus, ele teria me ligado. O comandante é um crônio, mas não entende nada desse negócio de vírus. O trânsito é tudo para ele. Ao primeiro sinal de problema, ele teria apertado o botão vermelho nessa área. Isso significa eu. Jabba puxou com a boca um pedaço de mozzarella. Além disso, não há a menor chance de que tenha entrado um vírus no trânsito. O Gaunde é a melhor barreira de filtragem que eu já escrevi. Nada passa por ele. Depois de um longo silêncio, Mid suspirou. Alguma outra possibilidade? Sim. Seus dados estão incorretos. Você já disse isso, certo? Ela pensou. E você não ouviu nenhum boato? Absolutamente nada? Jabba riu ruidosamente. Mid, olha aqui.
Eu sei que aquela história com o Sipjack foi péssima. Stratori enfiou os pés pelas mãos. Mas sai dessa, já passou, chega. Houve um outro silêncio longo na linha. Jabba percebeu que tinha ido longe demais. Desculpe, Midi. Eu sei que sobrou para você naquela história. Stratori fez besteira, e sei como você se sente em relação a ele. Isso não tem nada a ver com o Sipjack, respondeu ela, ríspida. Tá bom, pensou Jabba. Olha, eu não tenho nada contra nem a favor de Stratori. Para mim, o cara é apenas um criptógrafo e todos são um bando de boçais egocêntricos. Sempre precisam de tudo para ontem. Cada um dos arquivos em que trabalham é o que vai salvar o mundo. Aonde você quer chegar? Só estou dizendo que Stratori é tão maluco quanto todos os outros. Mas também é um sujeito que ama o trânsito acima de tudo, até mais do que a própria mulher. Se houvesse um problema por lá, ele teria me ligado. Midi ficou em silêncio um longo tempo. Finalmente ela suspirou e disse, relutante. Então você quer dizer que meus dados estão errados? Temos um eco aí? Jabba riu. Ela também riu do outro lado da linha. Bom, faz o seguinte. Me manda uma ordem de serviço. Na segunda-feira passo por lá para verificar a máquina. Até lá, sugiro que você vá para casa. Hoje é sábado à noite. Arrume alguém para sair ou algo assim. Ela suspirou. Estou tentando, Jabba. Juro que estou. Capítulo 52. O clube em Brujo, feiticeiro, ficava nos subúrbios da cidade, no final da linha do ônibus 27. Parecia-se mais com uma fortificação do que com um clube noturno. Era cercado por um muro alto de cimento no qual haviam sido embutidos cacos de garrafas de cerveja. Era um sistema de segurança primitivo que impedia qualquer um de entrar ilegalmente sem deixa, para trás um pedaço da própria carne. Durante a viagem, Becker chegou à conclusão de que havia falhado. Era hora de ligar para Stratori e contar-lhe as más notícias. A busca tinha sido em vão. Ele fez o melhor possível, mas estava na hora de voltar para casa. No entanto, ao olhar para a massa de adolescentes se empurrando para entrar no clube, Becker não tinha mais tanta certeza de que sua consciência lhe permitiria abandonar a busca. Estava olhando para o maior grupo de punks que já vira. Havia cabelos vermelhos, brancos e azuis por toda parte. Becker avaliou as opções possíveis. Olhando para todos aqueles jovens, pensou, onde mais ela poderia estar neste sábado à noite? Amaldiçoando sua sorte, desceu do ônibus. A entrada do clube em Brujo era por um corredor estreito de pedras. Assim que se aproximou, foi sugado pelo fluxo de adolescentes se comprimindo para entrar. Sai da frente, babaca, disse uma alfineteira humana, abrindo caminho com uma cotovelada em Becker. Ei, bonita gravata. Alguém deu um puxão na gravata de Becker. E aí, quer transar? Uma adolescente olhou para ele, parecendo saída de A Noite dos Mortos-Vivos. A escuridão do corredor se abriu em uma grande pista de dança de cimento impregnada pelo cheiro de álcool e suor. A cena era surreal. Uma caverna na montanha dentro da qual centenas de corpos se moviam como um só. Pulavam para cima e para baixo, como uma onda humana, braços colados ao corpo, cabeças balançando como protuberâncias sem vida no topo de espinhas rígidas. Os mais ensandecidos mergulhavam de um palco, caindo em um mar de corpos humanos. Corpos eram rolados de um lado para outro como se fossem bolas de praia. No tecto, luzes estroboscópicas faziam com que a cena lembrasse um velho filme mudo. Do outro lado da pista, torres de alto-falante chacoalhavam com tanta intensidade que nem o mais corajoso dos punks conseguia ficar muito perto. Becker tapou os ouvidos com os dedos e começou a procurar em meio à multidão. Para onde quer que olhasse havia outra cabeça vermelha, branca e azul. Os corpos formavam uma massa tão compacta que era impossível discernir as camisas. Não viu nada que se parecesse com uma bandeira da Inglaterra. Era óbvio que ele não conseguiria se misturar à multidão sem ser pisoteado. Alguém começou a vomitar perto dele. Que ótimo! Grunhiu Becker. Saiu em direção a um corredor cujas paredes estavam cobertas de grafites. O corredor virou um estreito túnel espelhado que dava para um pátio com mesas e cadeiras. O pátio também estava cheio de punks, mas, para Becker, era como a entrada de Shangri-La. O céu de verão abriu-se sobre ele e o ruído ensurdecedor da música ficou distante. Sem dar atenção aos olhares curiosos, saiu andando em meio à multidão. Afrouxou a gravata e deixou-se cair em uma cadeira na primeira mesa vazia que encontrou. Parecia que uma vida inteira havia se passado desde que Stratori ligara pela manhã. Após colocar no chão algumas garrafas de cerveja vazias que estavam na mesa, Becker pousou a cabeça nas mãos. Apenas alguns minutos, pensou. A cerca de 10 quilômetros dali, o homem de óculos com armação de metal estava sentado no banco de trás de um táxi, percorrendo uma estrada para fora da cidade. Em Brujo, resmungou. O motorista olhou para seu curioso passageiro pelo espelho retrovisor e concordou. Em Brujo, murmurou para si mesmo. A cada noite esse lugar fica mais estranho. Capítulo 53. Tokuji no Mataka estava nu, deitado sobre uma mesa de massagem em seu escritório. A massagista estava relaxando a musculatura tensionada de seu pescoço. Foi descendo com as palmas das mãos pela musculatura tensa da coluna, lentamente, até chegar à toalha que cobria sua bunda.
Suas mãos deslizaram um pouco mais, para baixo da toalha. Numataca mal notou. Sua mente estava longe. Esperava que o telefone tocasse, mas ele continuava em silêncio. Alguém bateu na porta. Entre, ordenou Numataca. A massagista rapidamente tirou as mãos de baixo da toalha. A operadora da mesa telefônica entrou e fez uma reverência. Honorável presidente, fale. A operadora curvou-se novamente. Falei com a central telefônica local. A chamada veio do código de área 1. Estados Unidos. Numataca sorriu. A chamada veio dos Estados Unidos. Era verdadeira. De que parte do país? Ainda estão tentando descobrir? Senhor. Muito bom. Me avise quando tiver novidades. A operadora curvou-se novamente e saiu. Numataca sentiu sua musculatura relaxar-se. Código de área 1. Enfim, uma boa notícia. Capítulo 54. Susan Fletcher andava impacientemente de um lado para o outro do banheiro da criptografia e contava lentamente até 50. Sua cabeça estava latejando. Só mais um pouco, disse a si mesma. Ali é North Dakota. Susan estava tentando imaginar quais seriam os planos de Ali. Será que ele iria divulgar a chave? Ou seria ganancioso e tentaria vender o algoritmo? Ela não podia mais aguentar a espera. Era hora. Tinha que falar com o Strattori. Cuidadosamente entreabriu a porta e olhou para o vidro espelhado do outro lado da criptografia. Não tinha como saber se Alia estava observando. Ela precisava chegar o mais rápido possível ao escritório de Strattori. Sem correr, pois não podia deixar que Alia suspeitasse que estava em seu encalço. Estava prestes a abrir a porta quando ouviu algo. Vozes masculinas. As vozes estavam saindo de um duto de ventilação próximo ao chão. Ela soltou a porta e aproximou-se da saída de ar. As palavras chegavam abafadas pelo zumbido dos geradores no subsolo. Pelo som, parecia que a conversa estava vindo das plataformas do subsolo. Uma das vozes soava estridente e irritada. Parecia ser Phil Shatrukian. Então você não acredita em mim? Ouviu sons de discussão. Nós estamos com um vírus. Depois o som de um grito áspero. Temos que chamar Jabba. Então ela ouviu sons de luta. Me solte. O ruído que se seguiu mal parecia humano. Foi como um longo uivo agudo de horror, como um animal torturado que está prestes a morrer. Susan sentiu seu sangue gelar. O ruído cessou de forma tão abrupta quanto havia começado. E depois houve apenas silêncio. Um instante depois, como um evento cronometrado em um filme barato de horror, as luzes do banheiro enfraqueceram. Depois piscaram e se apagaram. Susan Fletcher viu-se em meio à escuridão completa. Capítulo 55. Ei, sai daí. Você está no meu lugar, imbecil. Becker levantou a cabeça, que havia recostado sobre a mesa. Será que ninguém fala espanhol neste país? De pé ao lado dele estava um adolescente baixo, com espinhas no rosto e cabelo raspado. Metade de sua careca estava vermelha, a outra metade estava roxa. Parecia um ovo da Páscoa. Eu disse que você está no meu lugar, idiota. Ouvi da primeira vez, disse Becker, levantando-se. Não estava querendo brigar. Hora de partir. Onde foi que você colocou as minhas garrafas? Gritou o garoto, raivoso. Ele usava um alfinete de segurança no nariz. Becker apontou para as garrafas vazias que havia colocado no chão. Estão todas vazias. Essas porras são as minhas garrafas vazias. Mil perdões, disse Becker, virando-se para ir. O punk barrou seu caminho. Pegue as garrafas. Becker olhou para ele, profundamente cansado. Você está brincando, não? Ele era uns 2 palmos mais alto e provavelmente uns 30 quilos mais pesado que o rapaz. Eu lá tenho cara de quem está brincando. Porra, Becker não disse nada. Pega essa merda. Becker mais uma vez tentou passar, mas o garoto bloqueou seu caminho. Já te disse para pegar a porra das garrafas. Nas mesas em volta, punks com os olhos vidrados começaram a se virar para observar a confusão. Melhor parar com isso, garoto, disse Becker, tentando manter a calma. Tô te avisando. Ameaçou o outro. Essa mesa é minha. Venho aqui toda noite. Agora pegue as garrafas. Becker perdeu a paciência. Deveria estar nas montanhas com Susan. O que estava fazendo na Espanha discutindo com um adolescente alucinado? Com um golpe rápido, pegou o garoto por baixo dos braços, levantou no ar e jogou de costas sobre a mesa. Olha aqui, seu baixote de nariz furado. Ou você sai da minha frente agora, ou vou arrancar esse alfinete do seu nariz e fechar a sua boca com ele. O garoto ficou lívido. Becker continuou segurando por alguns instantes, depois soltou-o. Sem tirar os olhos do rapaz apavorado, ele se agachou, pegou as garrafas e colocou-as de volta na mesa. Já se resolveu? O punk estava sem fala. Não há de quê, retrucou Becker. Esse cara é uma propaganda viva a favor do controle de natalidade. Vá pro inferno, gritou o garoto ao perceber que seus amigos estavam rindo dele. Bundão. Becker não se moveu. Estava lembrando de uma coisa que o garoto havia dito. Eu venho aqui toda noite. Becker pensou que ele talvez pudesse ajudá-lo. Desculpe, mas eu não ouvi seu nome. Meio a meio, sibilou, como se estivesse proferindo uma sentença de morte. Meio a meio?
Ironizou Becker. Deixa eu adivinhar. É por causa da careca? Não me diga. Sherlock. Nome interessante. Foi você quem inventou? Isso aí, disse, orgulhoso. Vou patentear. Becker devolveu com sarcasmo. Você quer dizer registrar os direitos? O garoto olhou de volta, confuso. Você precisa de direitos autorais para um nome, não uma patente. Ah, que se dane, respondeu Punk, perdido na conversa. A diversificada aglomeração de punks bêbados ou drogados às mesas em volta ria histericamente. Meio a meio levantou-se e confrontou Becker. Que porra você quer de mim? Becker pensou. Queria que você lavasse a cabeça, parasse de falar palavrões e arrumasse um emprego. Concluiu que era coisa demais para pedir num primeiro encontro. Preciso de uma informação. Vai se danar. Estou procurando alguém. Vi ele não. Eu não o vi. Corrigiu Becker, enquanto fazia sinal para uma garçonete que passava. Comprou 2 cervejas Águila e deu uma garrafa para meio a meio. O garoto não sabia bem o que fazer. Tomou um gole de cerveja e olhou para Becker, desconfiado. Tá dando em cima de mim. O cara? Becker sorriu. Estou atrás de uma garota. Meio a meio deu uma risadinha histérica. Não vai arrumar nada de interessante com essa roupa aí. Becker olhou para ele. Sério. Não estou querendo arrumar nada. Só quero conversar com ela. Talvez você pudesse me ajudar a encontrá-la. Meio a meio colocou sua garrafa na mesa. Você é tira? Cara, eu sou de Maryland. Se fosse um tira, estaria meio fora da minha jurisdição. Não acha? O garoto não sabia o que responder. Meu nome é David Becker, sorriu, estendendo a mão sobre a mesa. O Punk se afastou, enojado. Não encosta em mim, seu veado. Becker deixou o braço pender. Vou te ajudar, mas vai te custar uma grana, disse ele, com escárnio. E quanto seria isso? 1000 pratas. Bom, eu só tenho pesetas, respondeu Becker. Que seja. 1000 pesetas. Então, obviamente a conversão de moedas não era um dos fortes de meio a meio. 1000 pesetas equivaliam a pouco menos de 10 dólares americanos. Fechado, disse Becker, batendo com sua garrafa na mesa. O garoto sorriu pela primeira vez. Fechado. Bom, prosseguiu Becker em um tom de voz mais baixo. Acho que a garota deve estar por aqui. Ela tem cabelo vermelho, branco e azul. Meio a meio riu. Ei, hoje é aniversário de Judas Tabor. Todo mundo está usando. Ela também está usando uma camiseta com a bandeira da Inglaterra e tem uma caveira pendurada na orelha. Uma vaga sensação de reconhecimento cruzou o olhar do rapaz. Becker percebeu e ficou animado. Mas, um segundo depois, meio a meio fechou a cara. Socou a mesa com a garrafa e agarrou Becker pela camisa. Ela está com o Eduardo, seu imbecil. Melhor se cuidar. Se você encostar nela, ele te mata. Capítulo 56. Mid Milken entrou irritada na sala de reuniões que ficava próxima ao seu escritório. Além da mesa de mogul de 10 metros de comprimento com o selo da NSA entalhado na madeira, a decoração incluía 3 aquarelas de Marion Pike, uma samambaia, um pequeno bar com bancada de mármore, naturalmente, o indefectível bebedouro. Mid pegou um copo de água, esperando que a ajudasse a se acalmar um pouco. Enquanto bebericava, olhou pela janela. O luar passava pelos espaços entre as venezianas, se traçava contornos sobre a mesa. Ela sempre achou que essa sala seria mais adequada para o diretor do que o actual escritório dele, na parte frontal do prédio. A sala de Fontaine dava para o estacionamento, enquanto da sala de reuniões podia-se ver a maioria das instalações da NSA, inclusive o domo da criptografia. Uma ilha de alta tecnologia separada do prédio principal, flutuando numa área de 12.000 metros quadrados de florestas. Estrategicamente construída atrás da proteção natural proporcionada por uma leia de bordos, não era fácil avistar a criptografia da maioria das janelas do complexo da NSA, mas a visão a partir da ala da diretoria era perfeita. Para Mid, a sala de reuniões era o ponto estratégico ideal para que um rei supervisionasse seus domínios. Ela já havia sugerido a Fontaine que mudasse seu escritório para lá, mas o diretor responderá apenas. Nos fundos, não Fontaine era o tipo de homem que não gostava de ficar por trás. Mid abriu totalmente as persianas. Olhou para fora, para as montanhas. Com um suspiro de lamentação, virou-se na direção da criptografia. Mid sempre havia achado reconfortante observar o domo, um feixe de luz brilhando, não importa qual fosse a hora. Naquela noite, contudo, quando olhou para fora, não havia nada de reconfortante. Em vez disso, encontrou apenas a escuridão. Colou o rosto contra o vidro, assustada. A criptografia havia desaparecido. Capítulo 57. Os banheiros da criptografia não tinham janelas, na mais completa escuridão. Susan não conseguia ver nada. Ficou imóvel por alguns instantes, tentando se orientar, ao mesmo tempo em que percebia o pânico crescente que tomava conta dela. Aquele grito horrível saído do duto de ventilação parecia continuar ecoando à sua volta. Apesar de seus esforços para manter o controle, o medo era mais forte e apoderou-se dela. Em total desespero, andou sem rumo pelo banheiro, tateando nervosamente as pias e portas dos sanitários. Desorientada,
Moveu-se pela escuridão, as mãos erguidas à frente, tentando encontrar a porta. Derrubou uma lata de lixo e deu de cara contra uma parede. Seguindo a parede com a mão, andou aos tropeços até encontrar a porta e procurou nervosamente a maçaneta. Abriu-a e saiu para o salão da criptografia. Tomou um segundo susto. A criptografia também estava às escuras e todas as luzes do teto apagadas. Tudo o que se via era o contorno acinzentado do trânsito destacando-se contra a pálida luz do céu nocturno que entrava pelo domo. Nem mesmo os teclados eletrônicos das portas estavam acesos. Quando seus olhos se adaptaram à escuridão, ela notou que a única luz existente na criptografia saía da portinhola aberta no chão. Era um leve brilho avermelhado das luzes de segurança do subsolo. Moveu-se nessa direção. O ar cheirava a ozono. Quando chegou perto da portinhola, ajoelhou-se e olhou para baixo. As válvulas de escape do freio deixavam sair uma névoa atravessada pela luz vermelha. Pelo zumbido um pouco mais agudo vindo lá de baixo, Susan percebeu que os geradores de emergência tinham sido ativados, se estavam alimentando o trânsito. Através da névoa esparsa, pôde ver Strattori de pé na plataforma logo abaixo. Ele estava debruçado sobre um corrimão, olhando para o fundo do poço de onde vinha o ruído dos geradores. Comandante, nenhuma resposta. Susan começou a descer pela escada, cuidadosamente. O ar quente que subia entrou por baixo de sua saia. Os degraus do corrimão estavam escorregadios devido ao vapor. Ela chegou até a passarela logo abaixo. Comandante, Strattori não se virou. Ele continuava olhando para baixo, com uma expressão vazia, como se estivesse em transe. Susan aproximou-se e olhou na mesma direção, por sobre o corrimão. Inicialmente, pôde ver apenas as nuvens de vapor. Subitamente, ela viu um corpo, 6 andares abaixo. Apareceu brevemente em meio à fumaça. Sumiu. Depois apareceu novamente. Uma massa disforme de membros retorcidos. 40 metros abaixo deles, Phil Chatrukian jazia sobre as barbatanas finas de aço do gerador. Seu corpo estava escuro e parecia queimado. Ao cair, havia provocado um curto no gerador principal da criptografia. A imagem mais apavorante, contudo, não era do corpo de Chatrukian, mas a de um outro vulto, uma pessoa, a meio caminho na escadaria abaixo, agachado, escondendo-se nas sombras. Mesmo na escuridão, o físico atlético não deixava dúvidas. Era Greg Alley. Capítulo 58. O punk gritou para Becker. Mega está com meu amigo Eduardo. Fique longe dela. Onde ela está? O coração de Becker estava acelerado. Vá se danar. É uma emergência. Explodiu Becker, agarrando o garoto pela camisa. Ela está com um anel que me pertence. Eu pago por ele. E pago bem. Meio a meio parou, atônito. Depois teve um ataque de risos. Ei, quer dizer que aquele pedaço de merda dourada, feio como o cão, é seu? Becker arregalou os olhos. Você ouviu? Meio a meio balançou a cabeça, concordando. Onde está agora? Perguntou Becker, ansioso. Menor ideia. Meio a meio sorriu. Megan esteve por aqui tentando ganhar alguma grana com aquele troço. Ela estava tentando vender o anel? É, mas não se grila, ela se deu mal. Você tem um gosto de merda em relação às joias. Tem certeza de que ninguém comprou? Tá brincando? Por 400 paus? Eu disse que dava 50, mas ela queria mais. Era para comprar uma passagem de avião. Becker ficou branco, sentindo suas esperanças se frustrarem de novo. Para onde? Connecticut, respondeu meio a meio. Connecticut? É, porra. Vai voltar para a casa do papai e da mamãe. Não suportou a família espanhola do intercâmbio. 3 irmãos hispanos sempre dando em cima dela. E sem água quente. Becker sentiu um nó apertando a garganta. A que horas ela vai partir? Vai? Ele riu. Já foi embora há muito tempo. Saiu para o aeroporto horas atrás. Melhor lugar para passar o anel, com os turistas ricos e tudo mais. Assim que conseguisse a grana, ela ia pegar o avião. Uma onda de enjoo percorreu o corpo de David. Isso só pode ser uma grande piada de mau gosto. Qual o sobrenome dela? Meio a meio pensou um pouco a respeito. Depois deu de ombros. Que voo ela ia pegar? O corujão do fim de semana. Sevilha, Madrid e depois LaGuardia. A galera gosta dele porque é barato. Acho que sentam lá no fundo e ficam numa boa. Genial. Becker estava exausto. Passou a mão pelo cabelo, pensativo. A que hora sai o voo? 2 da madrugada. Em ponto, todo sábado à noite. Já deve estar no meio do Atlântico a esta altura. Becker consultou seu relógio. Era LH 45 da madrugada. Ele olhou para meio a meio, sem entender nada. Você disse que o voo sai às 2? O punk balançou a cabeça, rindo. É. Cara, parece que você se ferrou. Becker sacudiu o relógio na frente do garoto, irritado. Mas ainda faltam 15 para as 2. Meio a meio olhou para o relógio, perplexo. Depois soltou uma risada. Putz, que viagem. Em geral só fico tão doidão lá pelas 4 da manhã. Qual o caminho mais rápido para o aeroporto? Perguntou David, apressado. Pega um táxi lá na frente. Becker pegou uma nota de 1000 pesetas, se colocou na mão de meio a meio. Aí, cara, valeu. O punk falou, enquanto Becker saía correndo. Se você encontrar Mega, diz que eu mandei um beijo.
David já estava longe. Meio a meio tomou mais um trago e voltou, zonzo, para a pista de dança. Estava bêbado demais para notar o homem usando óculos com armação de metal que o seguia. Do lado de fora, Becker olhou para o estacionamento, procurando um táxi. Não havia nenhum. Correu até um dos seguranças na entrada. Um táxi? O segurança sacudiu a cabeça. Demasiado temprano. Cedo demais. Cedo demais? Becker praguejou. Já são 2 da manhã. Pida-me uno. Chame um para mim. O homem puxou um walkie-talkie do bolso. Disse alguma coisa, depois desligou. 20 minutos. 20 minutos? E Y é o autobus? O segurança fez uma expressão vaga e chutou. Uns 45 minutos. Perfeito, pensou Becker, dando um tapa na própria testa, irritado. O ruído de um pequeno motor fez com que ele virasse a cabeça. Parecia o som de uma motosserra. Um adolescente grandalhão e sua acompanhante cheia de correntes pararam no estacionamento e desceram de uma Vespa 250. Becker correu até eles. Não acredito que vou fazer isso, pensou. Odeio motocicletas. Gritou para o garoto. Eu te pago 10 mil pesetas para me levar até o aeroporto. O garoto ignorou e desligou a Vespa. 20 mil. Eu preciso chegar até o aeroporto, disse Becker, freneticamente. O rapaz olhou para ele. Scusi? Era italiano. Aeroporto. Per favore. Sua Vespa. 20 mil pesetti. O italiano olhou para sua pequena motoneta vagabunda e riu. 20 mil pesetti? La Vespa. 50 mil. 50 mil. Becker aumentou a oferta para cerca de $500. O italiano riu, duvidando que ele estivesse falando sério. Dove é la plata. Onde está o dinheiro? Becker puxou 5 notas de 10 mil pesetas do bolso e mostrou para ele. O italiano olhou para o dinheiro, depois para sua namorada. A menina pegou as notas, se colocou dentro da blusa. Grazie, disse o italiano, sorridente. Jogou as chaves da Vespa para Becker. Depois puxou sua namorada pela mão e saíram correndo para dentro do prédio. Aspetta, espere, gritou Becker. Eu só queria uma boleia. Capítulo 59. Susan segurou a mão do comandante Stanori, que a puxou para fora da escada, de volta ao salão da criptografia. A imagem de Phil Chartrookian morto sobre os geradores estava gravada em sua mente e a ideia de que Ali estava agora se escondendo nas entranhas da criptografia a deixava tonta. A verdade era incontestável. Ali havia empurrado Chartrookian. Susan andou, cambaleante, em direção à porta principal da criptografia, a mesma por onde havia entrado horas atrás. Batia freneticamente no teclado sem energia, mas a maciça porta giratória não se movia. A criptografia havia se transformado em uma prisão, e Susan estava dentro dela. O domo era como um satélite a 100 metros do complexo principal da NSA, e a única entrada era a porta principal. Como a criptografia gerava sua própria energia, o quadro de alarmes principal provavelmente nem teria sinalizado que estavam com problemas. A força principal caiu, disse Satori, vindo em sua direção. Estamos usando geradores auxiliares. O sistema de geradores auxiliares da criptografia fora desenhado para que o trânsito e seus sistemas de resfriamento tivessem precedência sobre todo o resto, inclusive a iluminação e o controle das portas. Dessa forma, uma falta de energia não iria interromper o trabalho do trânsito durante uma operação importante. Também significava que seu sistema de resfriamento a gás freon continuaria funcionando, o que impediria que o calor gerado pelos 3 milhões de processadores atingisse níveis críticos, provocando o superaquecimento e queimando circuitos em volta e as placas onde estavam instalados. Uma catástrofe inimaginável. Susan lutava para recuperar o controle e livrar-se do pânico. Seus pensamentos estavam presos à imagem do técnico caído sobre os geradores. Ela se virou para o comandante e gritou. Interrompa a execução. Se o trânsito parasse de procurar a chave do Fortaleza Digital, seus circuitos iriam consumir menos energia e haveria uma sobra suficiente para que as portas voltassem a funcionar. Calma, Susan, disse Satori, colocando a mão sobre seu ombro. O gesto tranquilizador do comandante tirou-a de seu transe. Ela se lembrou do motivo pelo qual tinha saído para procurá-lo. Em tom de urgência, disse, comandante, Greg Allen, North Dakota. Um profundo silêncio tomou conta da escuridão. Finalmente Satori respondeu. Soou confuso, mas não espantado. Do que você está falando? Ali, Susan falou, baixinho. Ele é North Dakota. Mais uma pausa enquanto Satori pesava as palavras de Susan. O tracer? Ele parecia perturbado. Ele apontou para Ali. O tracer não voltou. Ali abortou o programa. Susan explicou a Satori que Ali havia interrompido a execução do tracer e que ela tinha encontrado os e-mails de Tancado na conta de Greg. Outro longo silêncio seguiu-se. Satori sacudiu a cabeça. Não é possível que Ali seja o guardião de Tancado. Isso é absurdo. Tancado jamais confiaria em Ali. Mas, comandante, Ali já nos causou problemas uma vez com o Sipjak. Tancado confiava nele. Satori não sabia o que dizer. Interrompa a execução do trânsito, pediu Susan outra vez. Já temos North Dakota. Chame a segurança interna. Vamos sair daqui. Satori levantou a mão, pedindo silêncio para que pudesse pensar por um instante. Susan olhava, nervosa, na direção do alçapão.
A abertura estava fora do seu campo de visão, mas o brilho avermelhado se espalhava pela cerâmica polida como fogo sobre gelo. Vamos, chame a segurança. Interrompa o trânsito. Nos tire daqui. Strattore finalmente decidiu o que fazer. Siga-me, ele disse, partindo em direção à portinhola. Comandante, ali é perigoso. Ele. Mas Strattore já havia sumido na escuridão. Susan apressou-se para não perder sua silhueta de vista. O comandante deu a volta por trás do trânsito e chegou até a abertura no chão. Examinou o poço enevoado. Silenciosamente, olhou em volta para o salão da criptografia, mergulhado em escuridão. Então agachou-se. Com esforço, levantou a pesada tampa do alçapão. Ela descreveu um arco curto. Quando ele a soltou, caiu ruidosamente sobre a abertura, fechando-a com um ruído seco. A criptografia voltou a ser uma caverna silenciosa e escura. Aparentemente, North Dakota estava aprisionado. Strattore girou a pesada tranca manual. A porta foi lacrada. O subsolo estava novamente isolado. Nem ele nem Susan ouviram o leve ruído de passos na direção do Nodo 3. Capítulo 60. Meio a meio foi na direção do corredor espelhado que servia como passagem entre o pátio e a pista de dança. Quando se virou para ver como estava seu alfinete de segurança no espelho, sentiu um vulto se aproximando por trás. Virou-se, mas era tarde. Um par de braços sólidos como uma rocha colaram seu rosto contra o espelho na parede. O punk tentou se virar. Eduardo? Aí! Cara, é você? Meio a meio sentiu uma mão pegando sua carteira pouco antes que o homem apertasse firmemente suas costas contra a parede. Ed! Gritou. Deixa de sacanagem. Um cara esteve aqui procurando a Mega. O outro sujeito segurava firmemente. Ei, cara, me solta. Mas, quando meio a meio conseguiu olhar pelo espelho, viu que o sujeito que segurava não era nem de longe seu amigo. O rosto era todo marcado de varíola e coberto de cicatrizes. 2 olhos vidrados o fitavam, inexpressivos, por trás dos óculos de armação de metal. O homem chegou mais perto, colocando a boca bem perto do ouvido de meio a meio. Uma voz estranha falou. Adonde foi? Para onde foi o americano? As palavras soavam distorcidas. O rapaz ficou paralisado de medo. Para o aeroporto. Aeropuerto. Meio a meio gaguejava. Sem ar. Aeropuerto. Repetiu o homem, observando atentamente os lábios de meio a meio pelo espelho. O punk assentiu. Tenia eu anilo? Ele estava com o anel? Morrendo de medo, meio a meio balançou a cabeça. Não. Viste o anilo? Você viu o anel? Meio a meio pensou. Qual era a resposta certa aqui? Viste o anilo? Repetiu a voz. Meio a meio fez que sim, esperando que a honestidade fosse uma boa saída. Não era. Poucos segundos depois estava caído no chão, com o pescoço quebrado.